So I'm looking forward to speaking to you and learning with you these 3 days together. Estou muito entusiasmado por falar com vocês e aprender com vocês nestes dias que vamos ter juntos. I want you to think of these talks like a symphony. Eu quero que vocês pensem nestas palestras como uma sinfonia. So today will be the overture to the symphony. You'll hear all of the different themes that we're going to hear in the symphony itself. Hoje é a abertura. Vamos rever todos os temas que vamos ouvir ao longo da sinfonia. And then tomorrow you will hear 3 movements in the symphony. E amanhã vamos ver 3 movimentos da sinfonia. And then Sunday, I think we'll probably think of it as a 4th movement in the symphony. E no domingo talvez seja um 4º movimento na sinfonia. And I'll introduce more of that on Sunday because after hearing the symphony, the overture today, and the movements tomorrow, then we're going to think about how you can become a part of that symphony. Eu vou falar um bocadinho mais disso no domingo, porque depois de vermos a abertura e os 3 movimentos, vamos então falar sobre como é que vocês podem fazer parte desta sinfonia. What we're going to consider is the symphony of creation in Scripture. O que vamos considerar, o que vamos ver é a sinfonia da criação na Escritura. Now, a lot of people agree that the church has suffered from a theological deficiency in its diet. Muitas pessoas têm esta noção de que nós temos uma deficiência teológica no que toca à criação. For 14 years, I taught undergraduate students at a college, university level in California. Durante 14 anos eu ensinei estudantes universitários à Universidade na Califórnia. And after I taught them for a few weeks, that was my first teaching job, I began to think that they were living on coffee and bananas. E depois de eu estar com eles algumas semanas, eu comecei a pensar que eles viviam à base de bananas e café. I'm convinced that they went to bed 5 hours before their first class. Eu estou convencido que eles iam para a cama 5 horas antes da primeira aula. If it was a morning class, they went to bed 5 hours before that. If it was an afternoon class, they went to bed 5 hours before that. Se fosse de manhã, 5 horas antes. Se fosse tarde, era 5 horas antes. Sempre 5 horas antes. And then 15 minutes before their first class, they rolled out of bed, went by the cafeteria and grabbed a banana and a coffee and came to class. E 15 minutos antes da aula, eles saíam da cama, iam a correr à cantina, pegavam numa banana e num café e iam para a aula. So the banana's there, the coffee's there, and their computer is here, and they're trying not to spill their coffee because that would be a bad thing. Então temos banana, café, computador e eles a tentar não entornar nada porque isso seria mau. Coffee and bananas is not a good diet. Café e bananas não é uma alimentação saudável. But there are deficient diets that are even more impactful, have more of an effect on our health. Mas há alimentações deficientes que podem ter um impacto ainda pior na nossa saúde. I'll ask you to work with me now. Agora, vou-vos pedir que trabalhem comigo agora. If your diet is lacking in vitamin C, then you're in danger of developing what disease? Se não tivermos vitamina C, temos o risco de desenvolver que doença? Scurvy. Escorbuto. Yeah. If you're lacking in vitamin D, what might you develop? Se nos faltar vitamina D, o que é que podemos desenvolver? Que doença é que podemos ter? Raquitismo. In English, rickets? Yeah, it's rickets, yes. Rickets. Raquitismo, yeah, sim. Yeah. And if you're this is a particular disease that's very prevalent in Africa where I do a lot of work. If you're lacking in protein, then you're at risk, does anyone know, of developing a disease called kwashiorkor. Ok, e isto era uma coisa que eu vi muitas vezes em África, onde eu trabalhei muitas vezes. Quando nós não temos proteína, arriscamos desenvolver uma doença que eu não sei se vocês conhecem o nome kwashiorkor. It affects your bones, it affects your major organs. It's a very difficult disease. Isso afeta os nossos ossos, afeta os nossos órgãos, é uma doença bastante nefasta. Now think with me about the church having a deficient diet when it comes to the doctrine of creation. Agora, pensem comigo sobre o que é que significa ter uma dieta deficiente para a igreja no que toca à criação.
Now, we've argued about how old or young the earth is, Nós já falamos sobre quão nova ou quão velha a Terra é, and we've argued about evolution, já discutimos evolução, but have we really considered how the doctrine of creation teaches us to live? mas será que pensámos sobre como é que a doutrina da criação nos ensina a viver? Have we really considered how the doctrine of creation teaches us what kind of world we live in? Já pensámos o que é que a doutrina da criação nos diz sobre o tipo de mundo em que nós vivemos? There are all sorts of aspects of human life that are related to the doctrine of creation. Há muitos aspectos com os quais, da nossa vida com os quais a doutrina da criação se relaciona. Economics, A economia, politics, política, sexuality, sexualidade, the environmental crises, a crise ambiental and more. e muito mais. And yet the church hasn't thought enough about the doctrine of creation to be able to respond to those things really, really well. E, no entanto, a Igreja não pensou sobre a doutrina da criação o suficiente para conseguir responder a estas questões. So tonight, this morning, it's tonight where I live. Então, esta manhã, esperem, não, esta noite não. Esta noite é onde eu vivo. This morning, we're going to begin to consider how to develop a deep understanding of creation that's rooted in Scripture. O que vamos tentar fazer esta manhã é tentar desenvolver uma doutrina da criação que seja profundamente enraizada na Escritura. Now, before we go any further, let's think about various meanings of the word creation. How do we use that word? Antes de avançarmos, vamos pensar nos usos que nós damos à palavra criação. We can use creation to refer to a one-time event, what happened as told in Genesis 1 and 2. A criação é o que aconteceu, por exemplo, em Gênesis 1, um evento único, 1 e 2. So creation happened and now it's back there. Então, a criação aconteceu, o passado está ali. We can use creation to refer to everything that's not human. Podemos usar a palavra criação para nos referirmos a tudo que não é humano, a natureza. Something like nature. A natureza. But when we say creation, we're including God in the picture. Mas quando dizemos criação, estamos a falar também de Deus. So we might talk about caring for creation, and we mean plants and animals and soil and water and air. Então, quando dizemos cuidar da criação, estamos a falar de cuidar de plantas e dos animais e do ar e da água. But when we talk about creation that way, we separate ourselves from it. Mas quando nós falamos de criação dessa maneira, nós excluímos-nos dela. Creation is all that stuff out there, not us. A criação é tudo daquele lado, não nos inclui a nós. And that's not what the Bible teaches us. E as não é we'll isso, see. e não é isso que a Bíblia nos ensina, como vamos ver. What I'm mostly going to mean when I talk about creation in these next 3 sessions is creation as God's continuing act of caring for this world and giving life. Quando eu vou falar de criação nestas palestras, eu estou a referir-me ao ato contínuo de Deus de cuidar deste mundo. The story begins in Genesis 1 and 2, but it doesn't end there. The story of creation continues throughout the Bible. A história começa em Gênesis 1 e 2, mas não acaba aí. A criação continua ao longo da Bíblia. So let me try this. It's a bit like the history of Portugal. É um bocadinho como a história de Portugal. When did Portugal become a nation? Quando é que Portugal se tornou uma nação? 1143. Yes, with the Treaty of Zamora. Com o Tratado de Zamora. Yes, but Portugal is a reality today. Mas Portugal é uma realidade hoje. It's not just something that happened back then. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás. And living in Portugal and being Portuguese, as most of you are, shapes your life. E viver em Portugal e ser portugueses, como a maioria de vocês são, molda a vossa vida, afeta a vossa vida. So we're going to consider creation as God's continuing engagement with all the world around us and us. Então, criação, para nós, vai ser o envolvimento e a interação de Deus com tudo, connosco à nossa volta. Now, to understand that well, we're going to act out this drama that David referred to. Para perceber isto melhor, vamos agora ter esta encenação, este drama, de que o David falou há pouco. So I'll have the cast come up in just a minute, but let me set it up first. Então, já vou chamar os voluntários, mas deixem primeiro dar-vos o contexto.
So the story is called Enuma Elish. A história chama-se Enuma Elish. Simply comes from the Babylonian words that mean when on high. I'm sorry, When on high. When? Yes, W-H-E-N. When on high, yes. Yes. I'm going to need a minute. Yeah. So- Então, isto é o mito da criação da Babilónia. Enuma Elish significa simplesmente lá no alto, quando lá no alto. And it's just the first words of the story. E são só as primeiras palavras da história. This story was acted out every year in Babylon. Esta história era encenada todos os anos na Babilónia. And do you know Babylon is one of the great enemies of Israel? E a Babilónia é um dos grandes inimigos de Israel. And in the book of Revelation, it's the symbol of the world over against God's people. E em Apocalipse, Babilónia é o símbolo da oposição do mundo contra o povo de Deus. So every year the Babylonians had a New Year's festival. Então, todos os anos na Babilónia havia um festival do Ano Novo. It's every holiday rolled into one. Era basicamente todos os feriados num só. So think of all the holidays that you celebrate in Portugal and bring them all together. Pensem em todos os feriados que celebram em Portugal e juntem-nos todos num só. And all the Babylonians who could traveled to the capital city, confusingly called Babylon. E todas as pessoas, todos os babilónios, iam todos os anos para a capital, que se chamava, por acaso, também Babilónia. And they had a couple of weeks of parties and orgies and drinking. E tinham 2 semanas de festas, bebedeira, orgias. And then they acted out this drama. E depois faziam esta encenação, este drama. This is the founding drama of Babylon. Este é o drama, a narrativa fundamental, basilar da Babilónia. It's their story of the world. É a história deles do mundo. So it begins with older gods and younger gods. Começa com deuses mais velhos e deuses mais novos. So Manuel's on this side. You guys want to be the older gods? Ok, vocês são os deuses mais velhos, o Manuel está deste lado, portanto, So you're the older gods, you're the younger gods. vocês são os deuses mais novos. What do you old gods like to do? O que é que os deuses mais velhos gostam de fazer? Take a nap. Cestas, What else? mais. Sip tea or Beber coffee. chá, café, Talk about the good old days. falar de como era nos bons velhos tempos. And what do you young gods like to do? E os deuses mais novos, o que é que gostam de fazer? Party! Festa. Right. And at some point, the old gods get tired of their naps and their quiet being interrupted by the party. E a certa altura, os deuses mais velhos fartam-se das festas dos deuses mais novos estarem sempre a interromper as festas e o chá. And at this point, I'll have everyone, all the actors come up, Ok, the cast, agora todos os voluntários podem subir, o nosso elenco pode subir. and I'll tell one more part of the story, and then David, are you going to narrate it? Okay. Eu vou contar mais uma parte da história e depois o David Come vai right fazer on a up. narração. Don't be shy. Não sejam tímidos. Okay. So, Kingu, Kingo, you're over there. ficas aqui. You got the party going. Tu tens uma Ok. festa a acontecer. Okay. Marduk, Marduk, you're not here yet. You're ainda off não estás stage, aqui. Okay? Just stay right there. Fica aí. You're going to come on stage pretty soon. Já vens para And cá. then Tiamat. 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 You're over here because you are the mother of the young gods. Vais ficar aqui. Tu és a mãe Ok. dos jovens deuses. Ficas aqui. And then Ea and Damkina are the elder gods. Iam e Dankina são os deuses Ok. mais velhos. So the old gods say to Ea and Damkina, those blankety blank young gods, they're disturbing our sleep. Então, os deuses mais velhos dizem a Danquia, aqueles miúdos estão a perturbar o nosso sono. Make them shut up. Faz com que eles parem. So they send their representative named Apsu Então, mandam um representante, o Apsu, to shut them up. And I should have someone be Apsu. Para I os wasn't going calar. to do that. Will you be Apsu? Eu se calhar precisava de ser It's a Apsu. very short. Podes ser Okay, Apsu. so you're with the old gods, Então, ficas com os deuses mais velhos. and Ea and Damkina say, go shut them up. Então, e a Danquia dizem, vão calá-los. Vai calá-los. And as you are supposed to do that, Tiamat opens her mouth and devours you. Então, a Tiamat vai agora abrir a boca e vai-te devorar. And you're done. Já está. Okay, thank you. And then the old gods say, what are we going to do now? E agora os deuses mais velhos dizem, e agora o que é que fazemos? So
what happens is Ea and Damkina procreate, O que acontece é o Ea e a Damkina decidem procriar and they produce Marduk. e criam o Marduk. And Marduk is raised from very beginning to be a warrior god. O Marduk é criado desde o início para ser um deus guerreiro. He gets the best food. Ele recebe a melhor comida He's trained to be a warrior. e é treinado para ser um guerreiro. And then the time E comes. chega o momento. The drama really comes into focus. Agora é o momento do drama. And here David is going to pick up the narrative. And as he reads the narrative, remember your part. Kingo, you don't kind of have a part till a little bit later, but you'll be there. David vai agora entrar para fazer o drama. Vocês lembram-se dos vossos papéis? Kingo, acho que ainda não tens um papel, já vais ter. And as David reads, primarily Tiamat and Marduk need to act out what he's saying. Então, o Tiamat e o Marduk especificamente precisam de representar ou encenar o que o David vai ler. Então Marduk é enviado pelos deuses mais velhos para calar os deuses mais novos. E Tiamat e Marduk, os mais fortes de entre os deuses, avançam um contra o outro. Eles avançam para um combate individual. Aproximam-se um do outro para batalhar. Marduk estendeu a sua rede para enredar Tiamat. E um vento maligno seguiu-se e ele deixou que esse vento se soltasse sobre a cara dela, de Tiamat. Quando Tiamat abriu a boca dela para devorar Marduk dirigiu para ela o vento maligno, de modo a que ela não pudesse nunca mais voltar a fechar a boca. E os ventos violentos encheram o ventre dela. O ventre dela ficou distendido. E ela abriu completamente a sua boca num esgar. Então Marduk disparou uma seta e rasgou o interior dela. Rasgou as suas entranhas, rasgou o seu coração. E quando ele a dominou, destruiu por completo a sua vida. Ele atirou o cadáver dela para o chão e ficou em pé em cima dela. Marduk persegue, desarma e aprisiona todo o gangue de Tiamat, os deuses jovens. O gangue. E depois vai regressar até ao cadáver. Agora Marduk pisa na parte inferior do corpo de Tiamat. E com uma clava, uma moca com metal, ele implacável, ele abre o crânio dela. Ele corta as artérias e jorra sangue dela. E faz com que o vento do norte transporte o sangue dela até a lugares recônditos. Quando os pais e mães veem isto, os pais de Marduk, eles alegram-se, eles regozijam-se. Eles vão enviar oferendas e presentes de felicitações em nome dos deuses antigos. Então o Lord Marduk, Senhor Marduk, descansa e examina o corpo dela. Começa a pensar em dividir o cadáver dela. E ao dividir o cadáver dela, vai criar toda a espécie de coisas engenhosas com os restos mortais. Vai dividi-la em duas partes, como se faz com uma concha do mar, abrindo a concha. E vai colocar metade dela em cima e assim formar os céus como um telhado. E com a outra metade dela, Marduk forma a terra. Now the story continues at this point Nesta altura, a história continua with the making of the other parts of the universe. com a composição do resto do universo. But when Marduk has completed that work,
the only ones present, the only ones remaining to take care of the universe are the older gods. Mas quando Marduk termina este trabalho, os únicos seres que estão presentes para agora tomar conta do que ele construiu são os deuses mais velhos. Are things any better for you? As coisas estão melhores para vocês? No, you don't get to nap, you don't get to sip your tea and talk about the old days. Não, já não podem fazer cestas, já não podem beber chá, nem falar dos bons velhos tempos. Now you have to care for this creation that Marduk carelessly created. Agora têm de falar desta criação que o Marduk se lembrou de criar. So now you carry an extra burden. Então agora tem mais um fardo. From praising Marduk, now you start murmuring against him. You start rebelling. Então, primeiro vocês louvaram Marduk, mas agora... Okay. Primeiro louvaram Marduk, mas agora começam a murmurar, a resmungar contra ele. And now back to David. E agora voltamos ao David. Enquanto Marduk ouve agora as palavras dos deuses antigos, o coração dele leva-o a continuar a criar muitas coisas engenhosas. E ele vai transmitir uma ideia a Ea. Ele vai comunicar o plano que tinha concebido no seu coração. E vai dizer: sangue eu vou formar e vou fazer com que se torne osso. Depois eu vou formar Lulu. Homem será o seu nome. Sim, eu vou criar Lulu, homem. E sobre o homem serão impostos os trabalhos dos deuses, para que assim eles tenham descanso. Esta proposta recebe concordância de Ea, o líder dos deuses antigos. E então Kingu, o grande instigador da contenda contra Marduk, vai ser amarrado e trazido diante de Ea. Vai ser infligido um castigo sobre Kingu. Vão ser cortadas as suas artérias e derramado o seu sangue. E com o seu sangue eles criam o ser humano. E Ea impõe o trabalho dos deuses, esse trabalho desagradável que os deuses antigos não querem fazer, sobre o ser humano. E assim tornou os deuses livres. Thank you. You may take your seats. Obrigado, podem sentar-se. Okay, we had fun with that. Ok, isto foi giro. But it was a serious drama for Babylon. Mas para a Babilónia era um drama sério. And I want you to think about the cultural setting for this drama. E eu quero que vocês pensem sobre o contexto cultural deste drama. What kind of world do you live in if the Enuma Elish explains your world? Give me... Oh. Em que tipo de mundo é que vocês vivem, é que nós vivemos, se a nossa história de como o mundo foi criado é esta Enuma Elish? Give me one-word descriptions or short phrases for that world that we just enacted. Conseguem descrever-me esse mundo numa palavra ou em frases curtas? Hate. Sorry? Hate. Yeah. Slavery. Death. Chaos, yes. Yeah, okay. Oh, a chore. Yes, yes, a burden. Yes. Violência. Mal. Roupa sem esperança. Yeah. Caos. Yeah. Now, imagine that you're a Babylonian teenager and this story has told you what story you are going to live in. Agora, imaginem que vocês são adolescentes na Babilónia e esta história fala-vos do mundo em que vocês vão viver. What kind of person would you want to be? Give me one-word descriptions of the kind of person you would want to be. Que tipo de pessoa neste mundo é que vocês gostariam de ser? Deem-me uma palavra. Sorry, podem fazer só português, que é para eu não estar a... Ok? Assassins. Powerful. A slave owner.
Who would you want to be in that story? Quem é que vocês quereriam ser nesta história? Marduk. Yeah, that's who you would want to be. Yeah. Sim, são essas as pessoas que vocês quereriam ser. Okay, now let's think about Genesis 1 and 2. Agora vamos pensar sobre Gênesis 1 e 2. I asked you to try to find time to read that before today, Eu pedi-vos para vocês lerem estes 2 capítulos antes de nos juntarmos hoje, but you may already be familiar with the story. mas talvez vocês já conheçam a história. What kind of world is that? Que tipo de mundo é esse? Yes, Peaceful, perfect, peaceful. beautiful, ordered, Yes. loving. It makes sense. Yeah. It's respectable. Yes. It's ordered. Yeah. Yeah. Sorry? Não percebi, desculpa. Oh, free. Yes. Okay. Now, what kind of person would you want to be if Genesis was your formative story? Então, se Gênesis fosse a vossa história formativa, que tipo de pessoa em que... Sorry, what kind of person? What kind of person? Que tipo de pessoa é que vocês quereriam ser? Não há muita escolha, não é? There was much choices there. A person who obeys God. Okay. Just a free person. Mm. Yeah. Okay. Who would you trust if you lived in the Enuma Elish world? Em quem é que vocês confiariam se vivessem no mundo de Enuma Elish? Nobody. Just yourself. Só em nós. It's all about power. O ponto, a coisa crucial é poder. In Genesis, whom would you trust? Em Gênesis, em quem é que confiariam? God. Criador. No Criador. Yeah. Yes. That's what Genesis 1 and 2, that's what creation means. This is the world we live in. Isto é o que Gênesis 1 e 2 nos dizem. Esse é o mundo em que nós vivemos. Now, the early church knew that creation was the place where they were different from the rest of their culture. A igreja primitiva sabia que a criação, a história da criação, era onde eles se separavam do resto do mundo. And they went back to Genesis and they wrote commentary after commentary on the meaning of that story. E voltaram a Gênesis e escreveram comentário atrás de comentário sobre o significado dessa história. Now, let me ask you this. Então, deixem-me fazer-vos esta pergunta. Enuma Elish Enuma Elish, or Genesis, ou Gênesis, which best explains the way the world is today? qual é aquele que explica melhor a forma como o mundo funciona hoje? Enuma Elish. Yeah. Enuma Elish. Yeah. How is it that Israel believed that Genesis 1 and 2 was the story of the most real world? Porque é que Israel acreditava que Gênesis 1 e 2 eram a história verdadeira ou a mais real do mundo? Because God had claimed them and redeemed them. Porque Deus os tinha reclamado para si, chamado para si e redimido. In the midst of the chaos of Egypt, No meio do caos do Egito, God set them free Deus libertou-os and brought them into an orderly life together. e trouxe-os para uma vida ordenada em conjunto. And that's the world that we're called to live in today. E esse é o mundo no qual nós hoje somos chamados para viver. Now, one more question. Mais uma pergunta. If Enuma Elish best explains the world today, Se Enuma Elish é a melhor explicação, o melhor retrato do mundo de hoje, what do we have to add to Genesis 1 and 2 to explain the world today? o que é que nós temos de acrescentar a Gênesis 1 e 2 para explicar esse mundo de hoje? Genesis 3, Gênesis 3, where all of what God created is broken. onde
tudo aquilo que Deus criou é desfeito. Now, one more question. Não, mais uma pergunta. I keep asking Eu questions. estou sempre a fazer perguntas. Which of those two worlds, Enuma Elish or Genesis, can be redeemed? Qual destes dois mundos, Enuma Elish ou Gênesis, pode ser redimido? Only Genesis. Só Gênesis. Why not Enuma Elish? Por que não Enuma Elish? Porque foram criados dessa forma. It was always bad. Foi mau desde o início. There was no good start Não havia um bom início that turned into something else. que se tornou uma coisa pior. Enuma Elish says, the way the world is today, Enuma Elish diz que a forma como o mundo é hoje it's the way the world always has been, é a forma como o mundo sempre foi and it's the way the world always will be. e é a forma como o mundo sempre será. So you might as well get used to it. Portanto, mais vale uma pessoa habituar-se. Genesis says, the way the world seems to be today, E Gênesis diz que a forma como o mundo parece ser it's not the way God created it. não é o mundo que Deus criou, It's not the future of this world, não é o futuro deste mundo and it's not even really the way the world is now. e nem sequer é, na verdade, a forma como o mundo é hoje. Because God is still creator. Porque Deus continua a ser criador. God is still caring for this world. Deus continua a cuidar deste mundo. Now I have to introduce a word to you from the Greek. Agora, tenho de vos apresentar uma palavra do grego. This is a really important word in theology, Esta é uma palavra muito importante em teologia and it's really important to me. e é muito importante para mim também. When I was teaching at a theological college in Nova Scotia, Quando eu estava na Nova Escócia a ensinar numa faculdade de teologia, the students would time how long into the lecture I got before I said telos. os estudantes costumavam cronometrar ou contar o tempo até eu mencionar a palavra telos. And they would have this, I learned later, they had this contest to see how early in their research papers they could use the word telos. E eu depois descobri mais tarde que eles tinham um concurso entre eles para ver qual deles é que conseguia usar a palavra telos primeiro quando escreviam trabalhos. Telos simply means the purpose or the end, the purpose, let's say, the purpose for which something is made or created. Telos significa simplesmente o propósito ou o fim com que qualquer coisa é criada. You don't choose your purpose, it's simply given to you in who you are, what you are. Nós não escolhemos o nosso propósito, ele é-nos dado quando somos criados, naquilo que nós somos. Okay, it's time I talked about football, isn't it? Então, vamos falar de futebol. I did the basketball thing earlier. Falei de basquetebol mais cedo, fiz o gesto antes. You know what an American football looks like? Vocês sabem futebol americano? What color is it? De que cor é que é? Orange? A bola? Yeah. A bola, sim, cor de laranja. And it's pointed at the end, E é alongada nas pontas. round in the middle. Can you imagine even someone like Ronaldo trying to dribble that ball down the field? Vocês conseguem imaginar o Ronaldo com essa bola no campo? It would be all over the place. Ela saltava para todo lado. Very frustrating. Seria muito frustrante. Because the telos of an American football Porque o telos de uma bola no futebol americano is to be thrown through the air or kicked in the air, é ser atirada ou pontapeteada no ar. not dribbled on the ground. Não é suposto ser pontapeteada no chão. That's just the way it's made. Esta é a forma como ela foi feita. Now, let's think about the telos of creation. Vamos pensar no telos da criação. Why is there something here rather than nothing? Porque é que temos aqui alguma coisa em vez de nada? And what is it for? E para que é que serve? In worship, Rachel said, it's for the glory of God. Na adoração, a Raquel disse que é para a glória de Deus. And that's exactly right. E é isso mesmo. But the glory of God is also shown in the fullness and the beauty of creation. Mas a glória de Deus também se vê na plenitude e na beleza da criação. God shares God's glory. Deus partilha a sua própria glória. And we Christians call that sharing of God's glory with a broken world E nós, cristãos, chamamos a essa partilha da glória de Deus com um mundo que está desfeito, redemption. chamamos a isso redenção. So the story of creation in the Bible is the story of creation redeemed. Então, a história da criação na Bíblia é a história da criação redimida. Only Genesis, only that story
can be redeemed. Só Gênesis, só essa história pode ser redimida. Now, I want you to hear that story not from Genesis 1, but from Colossians 1. Agora, eu quero que vocês ouçam essa história do ponto de vista não de Gênesis, mas de Colossenses. So Colossians 1, 15 to 20. Então, Colossenses 1, versículos 15 a 20. Eu vou ler. Posso esperar que toda a gente abra. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho e também por meio dele reconciliar consigo, mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. So now we have Jesus Christ at the center of creation. Agora temos Jesus Cristo no centro da criação. And this passage tells us how to read the entire story of creation. E esta passagem diz-nos como ler toda a história da criação. All things. Todas as coisas. And Paul talks about all things in this passage. E Paulo fala sobre todas as coisas nesta passagem. All things are created by him or through him. Todas as coisas foram criadas por ele ou para ele. That's where it begins. É aí que começa. And all things are created for him. E todas as coisas são criadas para ele. That's the telos. Esse é o telos. And it's all things. Nothing's left out. E é todas as coisas. Nada é deixado de fora. So your entire life, Toda a nossa vida. economics, politics, sexuality, Economia, política, sexualidade. it's all part of the story of creation that finds its fulfillment in Jesus Christ. Faz tudo parte desta história da criação que encontra a sua plenitude, a sua completude em Jesus Cristo. So, creation, Então, the story of all that God has made, a criação, a história de tudo o que Deus fez, and redemption, e a redenção, the perfection of all that God has made. o aperfeiçoamento de tudo o que Deus fez. Sometimes we think about the Christian story telling us that we're all going to go back to the Garden of Eden. Às vezes nós pensamos na história do cristianismo como nós um dia vamos regressar ao Jardim do Éden. But that's not the biblical story. Mas essa não é a história bíblica. The biblical story is the story of creation moving on to its perfection in new creation. A história da Bíblia é a criação avançar em direção à sua perfeição, na nova criação. The word that Paul uses to talk about this in Colossians 1 is reconcile. A palavra que Deus usa, a palavra que Paulo usa para falar disto é reconciliação. All things reconciled. Todas as coisas reconciliadas. And because we have broken all of these relationships, because we have broken creation, the only way reconciliation can work is through the blood of Jesus Christ. E como tudo está desfeito, estas relações estão desfeitas, a única forma disto ser reparado e disto ser reconciliado é através do sangue de Jesus Cristo. So Paul and others in the New Testament, the book Então, of Revelation, Paulo e outros no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, talks about the new creation. falam sobre a nova criação. But you have to think about the new creation along the lines of Jesus' resurrected body. Mas temos de pensar na nova criação tendo em conta o corpo ressurreto de Cristo. There was something familiar about his body. The disciples could recognize him. Havia alguma coisa familiar no corpo dele que os discípulos reconheceram. And it was the same body that he had prior to his resurrection. How do we know that? E era o mesmo corpo que ele tinha antes da ressurreição. Como é que nós sabemos isso? Yes. Porque The tinha as nail scars marcas. in his hand and his side. Ainda tinha as cicatrizes nas mãos e no lado. So he's new and he's going to live forever, Então ele é novo, raised from the dead. vai viver para sempre, ressuscitado.
but it's still in continuity with what he was before. mas em continuidade com aquilo que ele era antes. And the same will be true of us and all creation. E o mesmo é verdade acerca de nós e de toda a criação. In English and in Greek, there's a passage in the book of in the Apocalypse that captures this really well. Em inglês e no grego há uma passagem em Apocalipse que capta bem esta relação. But it doesn't work so well in Portuguese Mas não funciona tão bem em português. because in English where the adjective is in the sentence makes a difference. Porque em inglês o lugar do adjetivo faz diferença. But in Portuguese you can put the adjective in different places. Mas em português o adjetivo pode ir para o início ou para o fim da palavra, Before a noun or after a noun, antes ou depois do nome, and it still has the same meaning. e pode ter o mesmo significado. So for those of you who speak English, the phrase is Então, para aqueles de vocês que falam inglês, a frase é: the risen Jesus in Revelation 21 says, I am making all things new. o Jesus ressurreto em Apocalipse 21 diz: vou fazer todas as coisas novas. He doesn't say, I am making all new things. Ele não diz: eu vou fazer só novas coisas, só coisas que não existiam antes e que agora passam a existir. Good work. Yeah, thank you. So what that means is that all of this is going to be made new. It's not going to be destroyed and God's going to start all over again. O que isto significa é que tudo isto vai ser feito de novo. Deus não vai destruir tudo e começar de novo. I'll say a little bit more about this, I believe, tomorrow, but how could all things be reconciled if they're all destroyed? Como é que todas as coisas podem ser reconciliadas se são destruídas? Vamos falar um bocadinho mais disto amanhã. So, the story of creation is the story of creation redeemed. A história da criação é a história da criação. A história de Gênesis é a história da criação redimida. It's the story of every part of your life being caught up in that story. É a história de todos os aspectos da nossa vida estarem envolvidos nessa história. So, tomorrow we'll look at the first movement of the symphony and it will be beautiful and harmonious. Amanhã vamos ver o primeiro movimento desta sinfonia, que vai ser muito bonito e muito harmonioso. And then the second movement will be cacophony, E o segundo movimento vai ser uma cacofonia, just be noise. só ruído. And then the third movement will be the recovery of that harmony. E o terceiro movimento vai ser a recuperação dessa harmonia. And after we see that, then the next day we'll ask, how can you play in that symphony? E depois de vermos isso, no dia a seguir, vamos fazer a pergunta: como é que nós podemos fazer parte, tocar nessa sinfonia? Every one of you has a particular personality and particular gifts. Cada de nós tem uma personalidade específica, dons específicos. You're studying different things in university. Vocês estão a estudar coisas diferentes na universidade. But if we understand the biblical story as the story of creation redeemed, Mas se nós olharmos para a história da criação como criação redimida, then your gifts and abilities and interests are the instrument by which you become a part of this symphony. então os nossos dons e habilidades fazem parte de como nós podemos ser um instrumento nessa sinfonia. That's the story of creation redeemed. Essa é a história da criação redimida. Obrigado. Thank you.